No silêncio do tempo, quando o mundo ainda resplandecia com a luz da criação, uma verdade divina se revelava: Deus criou o homem reto. Assim como descrito em Eclesiastes 7:29, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A origem da humanidade estava impregnada de pureza e integridade moral. Imagine, por um instante, os primórdios, onde cada detalhe da criação exalava a bondade e a perfeição do Criador. Onde o ser humano foi forjado com a intenção sublime de viver em comunhão com Deus, caminhando na trilha da justiça e da verdade. Este é o ponto de partida da nossa reflexão. Um chamado para recordar a grandiosidade da criação original e ponderar sobre o caminho tortuoso da desobediência que se seguiu. No início, quando Deus completou sua obra na criação, em Gênesis 1:31, ele olhou para o mundo e viu que tudo o que fez era muito bom. Este sentimento de plenitude, de harmonia e de propósito transcende o tempo e ecoa em cada fibra da existência humana. O homem foi criado para viver sob a luz da verdade divina, dotado de uma moralidade inata, capaz de discernir o bem do mal. Esse estado original de retidão era o reflexo da perfeição de Deus, um testemunho silencioso da proximidade com o sagrado. No entanto, a história da humanidade não se resume à sua origem impecável. Gradualmente, surgiram as primeiras sombras quando o homem, movido pela ambição e pela curiosidade, começou a se afastar do caminho que fora traçado para ele. Na narrativa bíblica, este afastamento é descrito como a escolha deliberada de seguir por trilhas próprias, repletas de muitas invenções e planos egoístas. Em Gênesis 3, lemos sobre a desobediência que marcou a queda do homem, o momento em que a tentação se impôs e o divino encontro se transformou em um abismo de separação. A desobediência, por menor que parecesse em seus primórdios, desencadeou uma cadeia de eventos que levou à corrupção do que havia sido originalmente bom e íntegro. Este é o cerne do conflito que permeia a existência humana: a tensão entre a pureza com que fomos criados e a inevitável inclinação para nos desviarmos. Para colocar em prática os nossos próprios projetos, mesmo quando estes se distanciam da vontade divina. A palavra de Salomão, ecoada em Eclesiastes, desafia-nos a reconhecer que a verdadeira sabedoria reside não na astúcia humana, mas na fidelidade à vontade de Deus. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias não é apenas uma constatação, mas um convite, um lembrete doloroso de como a liberdade de escolha pode conduzir ao erro e à ruína. Enquanto caminhamos por essa trajetória de queda, somos apresentados à dureza das consequências. A queda, teologicamente entendida, simboliza a entrada do pecado no mundo. A desobediência do homem não trouxe apenas a perda de uma comunhão plena com o Criador, mas estabeleceu um padrão de distorção moral que afetaria gerações. No coração dessa narrativa está a percepção de que a beleza da criação foi manchada por escolhas egoístas e por um afastamento do plano divino. Cada ato de desvio, cada momento em que se escolheu o caminho das astúcias, trouxe consigo uma sombra que se aprofundava na história da humanidade, ilustrando a fragilidade do ser humano diante da tentação. Mas mesmo em meio à queda mais profunda, há uma luz que nunca se apaga. A mensagem de redenção é uma constante que permeia as Escrituras e ressoa com esperança e renovação. Em meio ao caos do pecado, Deus não abandona a sua criação. Pelo contrário, Ele oferece um caminho de restauração, um retorno à justiça original, por meio da fé e do sacrifício de Jesus Cristo. Conforme afirmado em 2 Coríntios 5:17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A promessa de transformação e renascimento é clara e inabalável. A redenção em Cristo é mais do que um simples resgate. Este percurso não é apenas teológico, mas também pessoal e emocional. É uma reconciliação profunda com o divino, uma restauração que convida cada um de nós a abandonar as astúcias e a buscar a verdadeira integridade. Cada ser humano, ao se deparar com a fragilidade de seus próprios caminhos, encontra nessa mensagem um convite para retornar àquele estado original de retidão.
É um chamado à introspecção, à reflexão sobre as escolhas que fazemos e o impacto que elas têm em nossa comunhão com Deus. Enquanto refletimos sobre essas verdades, somos levados a considerar a natureza da astúcia humana. Ao optar por seguir seus próprios caminhos, o homem revela uma tendência natural à rebeldia, uma inclinação para desafiar a ordem divina. Este desafio, embora livre e consciente, tem seu preço. A queda não é apenas uma metáfora distante, mas uma realidade que se manifesta na corrupção, na desarmonia e na perda da santidade que originalmente nos foi conferida. A narrativa bíblica nos mostra que, mesmo quando tudo parecia perfeito, a semente do desvio estava ali, esperando para ser semeada por aqueles que se afastavam da verdade. Visualize uma cena em que a luz divina se mistura com sombras, onde a pureza do amanhecer é obscurecida pelas nuvens da desobediência. Assim se dá a história da humanidade, um começo repleto de luz, seguido por um período de trevas onde os caminhos foram torcidos e a verdade foi distorcida. É uma narrativa de contrastes marcantes, onde a beleza do design original entra em conflito com a realidade da queda. E, apesar de todas as dificuldades, o coração da mensagem bíblica pulsa com esperança, sempre apontando para a possibilidade de renascimento e transformação. Através dos séculos, teólogos e sábios têm refletido sobre essa dualidade existencial. As palavras de Salomão reverberam em cada oração, em cada momento de arrependimento. Elas nos lembram que, embora o homem tenha se desviado, a benevolência de Deus permanece intacta, pronta para restaurar o que foi perdido. Este é o poder redentor de Cristo, a solução divina para o fardo do pecado. Ele é a esperança que nos reconvida à pureza original, oferecendo um recomeço, um retorno à intimidade que nos foi destinada. Em nossa jornada pessoal, cada um de nós vivencia momentos de afastamento, períodos de escolhas que nos distanciam da retidão divina. Contudo, a mensagem de resgate não é de condenação, mas de convite à mudança. Deus, em sua infinita misericórdia, não deseja punir, mas restaurar. Através da fé e da obediência, podemos reverter as consequências da queda e redescobrir a integridade com a qual fomos criados. Reconhecer nossas falhas é o primeiro passo para aceitar essa transformação, é o caminho para nos tornarmos novas criaturas em Cristo, como nos ensina a Escritura. Imagine, então, uma cena de transformação poderosa, um coração ferido, marcado pelas cicatrizes do pecado, sendo envolvido pela luz da graça divina. Cada obstáculo, cada erro cometido, torna-se uma oportunidade para renascer, para voltar àquele estado de pureza e comunhão que o Criador imaginou para nós. Essa imagem visual reflete não apenas a redenção teológica, mas também uma verdade universal sobre a capacidade de cada ser humano de se renovar, de reescrever a própria história à luz do amor incondicional de Deus. Na prática, este caminho de retorno exige uma profunda introspecção e um compromisso sincero com a fé. É um convite para abandonarmos as astúcias que nos afastam da verdade e para resgatarmos a essência de nossa natureza divina. Ao relembrarmos as palavras do versículo que nos trouxe até aqui, somos confrontados com uma realidade inescapável. Nossa história está marcada tanto pela perfeição inicial quanto pela queda. No entanto, o pano de fundo desta narrativa é o amor constante de Deus, que nunca desiste de nós. A promessa de redenção em Cristo é um convite para tomarmos as rédeas da nossa fé, para buscarmos a renovação e para caminharmos na direção da verdadeira justiça. Esta é a essência da mensagem que se desdobra das Escrituras, um chamado à transformação que transcende o tempo e que se realiza no cotidiano de cada um. Assim, enquanto a história antiga e a experiência pessoal se entrelaçam, o nosso olhar se volta para a possibilidade de resgate. O relato da criação e da queda, com todas as suas nuances de luz e sombra, nos convida a identificar nossas próprias falhas e a reconhecer a beleza do recomeço. Em cada coração, a chama da redenção pode ser reacendida, iluminando os caminhos que antes se perderam na escuridão. Cada um de nós é chamado a participar desta grande obra de renovação,
permitindo que a luz de Deus penetre as áreas mais remotas de nossa existência, transformando o que parecia perdido. E, ao contemplarmos esta jornada, somos lembrados de que a verdadeira sabedoria está em perceber que, apesar de nossas astúcias e desvios, a oferta de reconciliação permanece inalterada. Deus continua a nos chamar para que voltemos ao caminho da retidão, para que abandonemos nossas invenções pecaminosas e abracemos a plenitude da vida em comunhão com Ele. Este é o legado que nos foi deixado, a certeza de que, mesmo nas horas mais sombrias, a graça de Deus pode nos levar de volta à luz, restaurando o que foi corrompido e fazendo de nós novas criaturas em Cristo. Hoje, mais do que nunca, somos desafiados a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Em meio às complexidades do mundo moderno, onde as vozes da dúvida e do afastamento tentam nos seduzir com promessas ilusórias, aceitemos o convite para voltar à simplicidade e à pureza com que fomos criados. Cada pensamento, cada atitude, pode ser um ato de reconciliação, um passo significativo no caminho da retidão. Permita que as palavras dos profetas e dos apóstolos ecoem no seu coração, renovando a esperança e inspirando uma nova forma de viver. Uma vida que reflete a bondade de Deus e a transformação que só a fé em Jesus pode proporcionar. Ao concluir esta reflexão, possamos nos lembrar que o caminho para a redenção está sempre aberto para aqueles que decidem trilhar a rota da obediência e da fé. A narrativa de criação, queda e restauração é um convite constante para que avaliemos nossas escolhas e busquemos a verdade que liberta. A luz que outrora iluminou o caminho da humanidade pode, novamente, brilhar intensamente em nossas vidas, guiando-nos para a plenitude e a paz que só o divino pode proporcionar. Agora, ouça este chamado: retorne à via da retidão, viva pela fé e obedeça a Jesus.